Graça e paz a todos, amém? Mesmo nas nossas guerras, nas nossas batalhas, o Senhor quer nos usar, amém? Quando nós olhamos para a palavra de Deus, quando nós aprendemos do Senhor, quando nós olhamos para o ministério de Jesus, como Jesus nos escolheu, como Jesus escolheu aqueles 12 discípulos, você já parou para pensar quem são aqueles 12 homens que Jesus começou a escolher e separar eles para caminhar com eles? Você já teve a curiosidade de saber, de investigar quem eram aqueles 12 homens? Cuidado, você pode se identificar com alguns deles. Porque naturalmente, se nós formos olhar naturalmente, nós poderíamos olhar para a equipe de Jesus, e se nós fôssemos fazer uma avaliação da equipe que Jesus escolheu, é provável que essa equipe, aos nossos olhos, aos olhos de muitos, se nós colocássemos psicólogos, terapeutas, nós iríamos ter assim uma resposta não muito adequada, né? Iríamos falar para Jesus que aquelas pessoas eram pessoas inadequadas para serem discipulados, para serem treinados e para aprender com ele. Então, quando nós olhamos para a visão de Jesus, ele, se nós fôssemos olhar, ele poderia pegar os escribas, ele poderia pegar os fariseus, ele poderia pegar os mestres da lei, porque aqueles homens poderiam conter e ter coisas e qualidades que acrescentariam muito mais no ministério de Jesus. Mas Jesus, ele tinha uma visão muito mais ampla do que muitas vezes nós temos. Jesus, ele escolhe para si um time muito legal. Jesus escolhe conscientemente, porque Jesus não fazia nada sem orar, Jesus não fazia nada sem perguntar para Deus primeiro se era aquele, se não era aquele, se era para fazer, se não era para fazer, quem era para curar, quando era para curar, onde era para ir. Jesus, ele tinha uma comunhão direta com o Pai, amém? E Jesus, quando ele foi escolher esses discípulos, ele também orou. Então, esses homens indisciplinados, rudes, agressivos, ansiosos, intolerantes, incrédulos, são a equipe de Jesus. Então tem chance para nós, amém? Então tem jeito para nós. Se Jesus escolheu esses homens para si, então quer dizer que nós podemos, ter um fio assim de esperança. Jamais alguém reuniu pessoas tão distintas e complicadas e despreparadas para ensinar. Por que nós podemos observar isso? Porque toda vez que Jesus falava com os discípulos, muitas vezes, a maioria das vezes, eles não entendiam. Eles não entendiam a linguagem de Jesus. E Jesus falava assim, peraí, que eu vou facilitar para vocês. Aí ele colocava uma parábola. Não era assim? Tem isso na tua Bíblia? Não é? Aí quando eles não entendiam de novo, estavam no meio da multidão, estava tudo complicado. Ele, espera aí, quando nós estiver sozinhos, só nós dois, só nós, a gente vai lá e pergunta para ele, e ele explica para a gente de novo. E o que é legal, gente, é que Deus pega isso e pede para eles escreverem para nós, para que a gente pudesse entender e aprender. Às vezes Deus fala com você, às vezes Deus mostra para você, às vezes você pega uma palavra, Jesus está falando com você, e você precisa ter um sócio nele para ele te explicar melhor, ou para você entender e compreender melhor o que ele está falando com você. Nunca aconteceu isso com você, não? Eu ouvi isso, eu pego essa semente, eu pego essa palavra e eu vou para o meu cantinho, para o meu sócio, para me ter o quê? Eu quero uma confirmação. Porque a maioria de nós quer viver dessa forma. Mas a palavra do Senhor diz que Cristo morreu na cruz para que nós nos tornássemos homens espirituais. Então a nossa vida é pelo Espírito, amém? A nossa vida é pelo Espírito. E é maravilhosa essa fase que nós temos com Jesus. Mas Jesus quer que você cresça. Amém? Jesus quer que você cresça. Jesus tem um propósito para você. Jesus tem um destino para você. Para você, para sua casa, para sua família. Mas nós precisamos entender que quando nós nos colocamos nessa posição de discípulos de Jesus,
Muitas vezes Jesus, a coisa que mais Jesus fez com aqueles discípulos foi ensinar. O que mais Jesus fez com aqueles discípulos foi ensinar. Agora, será que eles aprenderam tanto assim? Quando nós olhamos na palavra de Deus, nós vemos Pedro, que todo mundo fala do Pedro, trovão, Pedro é o estourado, Pedrão, né? Era o homem que estava totalmente bruto. Não era só o Pedro não, gente, João também era. Era chamado apóstolo do amor lá, mas ele queria que descesse fogo do céu e botasse fogo lá no samaritano. Então, quando nós olhamos essa realidade e nós vemos Pedro ali com Jesus tendo uma tremenda revelação de quem era Cristo, tu és o Cristo, o Filho de Deus, tu não é João Batista, tu não é Elias, tu não é ninguém disso, eu sei quem você é, porque dentro de mim eu já sei quem você é, eu conheço você. Logo depois, nós vemos Pedro negando a Cristo. E Cristo sabia disso. E ele disse, você vai me negar, Pedro. Você não vai estar lá comigo, não. E Pedro falava para Jesus que até a morte ele iria com ele. O cálice que você está bebendo, eu vou com você. Jesus falou, não vai não, sabe por quê? Porque Jesus conhece. Assim como ele conhecia Pedro, ele conhece você. Assim como ele conhecia Pedro, ele me conhece. Só que o mesmo amor Jesus tinha por Pedro, aquele que errou, aquele que caiu, aquele que pecou, ele tem por mim e por você. O mesmo que levantou Pedro e colocou ele num culto, onde ele pregou uma mensagem de Cristo e 3.000 almas se converteram, é o mesmo Pedro que negou a Jesus. É o mesmo Pedro que disse, eu não conheço esse Jesus. É o mesmo homem. Isso está disponível para nós. Amém? Só que nós não vemos Pedro fazendo isso depois. Aleluia. Amém? Nós não vemos Pedro fazendo isso depois. Nós precisamos entender o que é que nós estamos fazendo aqui. Por que é que Deus nos chamou? Por que é que Deus nos escolheu? E um dia Jesus, nesse treinamento com os seus discípulos, ontem eu estava orando, pedindo ao Senhor uma palavra, uma porção para o nosso dia de hoje. E o Senhor, ele começou a falar algo no meu coração. Ele tem falado muito sobre alinhamento. E nós já estamos quase no final do ano. E todos os dias quase nós temos surpresas. Vida pastoral é maravilhosa, gente. Glória a Deus para você que tem esse chamado. Amém? Porque todos os dias a gente tem uma surpresa. E essa surpresa, para muitos pode ser uma catástrofe. Pode ser uma desgraça, pode ser uma coisa muito ruim, mas aí Deus leva você lá para as regiões celestiais, ele diz, nada disso, só estou mexendo, nada disso, só estou alinhando, nada disso, só estou colocando no lugar em ordem todas as coisas. É isso que Jesus está fazendo na sua vida este ano. Talvez a sua vida deu assim, uma viravolta, você não sabe nem como é que está, você nem por que você tem agido, tem tido algumas atitudes. Talvez você, inconsciente, esses dias uma pessoa falou para mim, pastora, não sei por que eu fiz isso. E eu disse, eu acredito que você não sabe. Eu acredito que você não sabe. Sabe por quê? Porque a tua vida não pertence mais a você. Porque a tua vida pertence a Jesus. E quando nós entregamos a Jesus a nossa vida, nós achamos que Jesus só vai permitir que a gente faça aquilo que é certo. Mas não funciona assim. Porque Jesus te encontra no meio dos teus erros. Jesus te encontra no meio das tuas quedas. Jesus te encontra quando você falha. Ele encontra você e te pega e fala assim, vem cá que eu te levanto, vamos continuar. Eu quero curar, eu quero tratar, eu tenho algo para você, para fazer dentro de você. Agora nós precisamos deixar Jesus trabalhar em nós. E quando nós começamos a entender esse mistério de Jesus sobre a terra, uma das coisas que Jesus ensinou aos seus discípulos, que ele começou a trabalhar com aqueles homens, Eu quero que você abra a tua Bíblia lá em Lucas e deixe ela aberta aí, lá em Lucas 9, nós vamos... Assim, eu vou correr um pouquinho, porque hoje nós vamos visitar algumas casas. Amém? Jesus visitou algumas casas na Bíblia. E Jesus encontrou algumas situações dentro dessas casas. E a palavra de Deus nos ensina que nós somos a casa, nós somos a morada. Mas a tua casa física, o teu ambiente físico também fala muito de você. Amém, gente?
Quem já viu aquela ministração, as mulheres já devem ter visto todas, da pastora Helena Tanuri, que diz que um dia ela viu um demônio na trouxa de roupa. Quem já viu isso? Só a Virgínia? Só as mulheres? E o Heraldo também, gente, ó. Porque a nossa casa, né, onde nós estamos, é um ambiente físico, mas espiritualmente também. Porque é um local onde nós estamos habitando, é um local onde nós estamos morando, amém? Então Jesus, ele visitou algumas casas. E o que é interessante, a missão dele para os discípulos, quando ele foi enviar os discípulos, ele começou a enviar os discípulos e ele começou a ensinar. Quando nós vimos aqui em Lucas capítulo 9, nós vemos ele enviando os 12, ele dando autoridade para expulsar os demônios, curar doenças, enviou para pregar o reino de Deus, curar o enfermo, e ele dá ali as direções. Aí quando nós vamos lá para Lucas 10, aumenta um pouquinho o número dos discípulos que foram visitar as casas. Olha que interessante. Lucas capítulo 9, nós temos os 12 discípulos. Quando nós vamos lá para o Lucas capítulo 10, nós temos 72 discípulos indo para as casas, visitar as casas das pessoas. Por que isso aconteceu? Provavelmente, esses 12 homens, aqueles homens que nós falamos agora há pouco, né? Eles mesmos foram o que tiveram um bom resultado e começaram a falar, e muitos daqueles falaram, poxa, eu também quero conhecer esse Jesus. Jesus falou, vocês querem? Então o que você precisa pegar disso aqui? Às vezes as pessoas ficam esperando ela ter um ministério, ela fazer algo na igreja para ela levar a paz de Cristo às pessoas. Você já aceitou Jesus, você já está capacitado, amém, queridos? Quando você entra numa casa, você está carregando a paz de Cristo dentro daquele ambiente. E era isso que Jesus estava direcionando. Lucas 10:5, ele diz, quando entrarem numa casa, digam primeiro, paz a esta casa. Se houver ali um homem de paz, a paz de vocês repousará sobre ele. Senão, ela voltará para vocês. Fiquem naquela casa e comam e bebam o que lhe derem, pois o trabalhador merece o seu salário. Não fiquem mudando de casa em casa. Jesus falando para eles, vocês vão só visitar, você chega lá, você visita e você vai levar a paz àquele ambiente. Deixa eu te perguntar uma coisa. Jesus está falando isso para você hoje. Você leva a paz aonde você chega? Você leva a paz aonde você chega? A primeira coisa que nós precisamos fazer, queridos, nós precisamos olhar para dentro de nós. Você sabe que você é um discípulo de Jesus, amém? Mas quando nós olhamos para dentro de nós, quando nós nos deparamos com nós mesmos, o primeiro lugar que nós precisamos conhecer é nós. Porque você só pode dar a alguém aquilo que você tem. Amém? E essa verdadeira paz você só encontra em Jesus. A questão é que muitos cristãos têm buscado essa paz em coisas, têm buscado essa paz em pessoas, têm buscado essa paz em lugares errados. E nós vamos poder ver através da Escritura que a verdadeira paz, Jesus é o príncipe da paz. Amém? Ele é o príncipe da paz. Somente Ele pode acalmar um coração turbulento na hora de uma dificuldade, na hora de uma guerra, na hora que o teu pensamento está. Somente o Espírito Santo de Deus pode acalmar você. Porque a palavra do Senhor diz que existe uma paz que excede todo o entendimento. Então não permita que a tua alma entre em lugares desertos, lugares de desespero, lugares de medo, lugares aonde você acha que você vai fugir para uma coisa, vai fugir para outra coisa. Queridos, este mundo não tem paz. Não tem. Então não tente fugir para as coisas do mundo, porque você não vai encontrar a verdadeira paz no mundo. Existe uma diferença muito grande em você passar as tuas batalhas, passar as tuas lutas em Cristo e sem Cristo. Porque lá no mundo,
você já sabe o que acontece. Quem já provou o mundo sabe do que eu estou falando. Se você nunca foi para lá, não vai, em nome de Jesus. Mesmo em Jesus você tem guerra, mesmo em Jesus você tem batalha, porque a palavra do Senhor diz que o mundo jaz no maligno. Então, quando nós compreendemos que essa verdadeira paz precisa estar primeiro dentro de nós, pastor, mas eu olho para dentro de mim, eu não encontro paz. Eu encontro só tribulação, eu encontro só tristeza, eu encontro só rancor, eu encontro só amargura, eu encontro só decepção, eu encontro só frustração. O que é que está acontecendo comigo? Eu vou te dizer o que está acontecendo com você. Você não tomou posse daquilo que Jesus conquistou para você na cruz. Você ainda não entendeu o que é que Jesus fez por você lá na cruz. Porque na cruz do Calvário, Ele levou todas as nossas dores, inclusive as emocionais, inclusive aquelas que te faz querer desistir, querer parar, querer desanimar. Jesus levou sobre Ele todas as nossas enfermidades, todas as nossas preocupações, tudo aquilo que te deixa para baixo, Jesus já levou na cruz do Calvário. O que é que falta? O que é que falta? Tomar posse. Eu sei quem sou, eu sei que eu posso, porque em Cristo Jesus eu sou mais que vencedor. Mas é nele. Tudo dele, por ele e para ele são todas as coisas. Agora a questão do mundo hoje, queridos, é assim. Se eu estou na pior, eu corro para Jesus. Entendeu? Jesus, eu tô aqui, ó, o senhor sabe e tal, faz um discurso lá e, né, Deus tem misericórdia da gente, Ele acredita na gente. Aí as coisas melhoram, tchau Deus, tchau Jesus, que é isso, né? Igreja, compromisso, não quero nada disso não. Porque as coisas do mundo te atraem mais do que a presença de Deus. Porque as coisas dessa terra têm te atraído mais do que aquilo que Ele conquistou para você. Só que eu quero te dizer uma coisa, as coisas dessa terra são passageiras. Tudo que você conquistar aqui na terra vai ficar. Porque você não nasceu para viver nessa terra. Você nasceu para uma eternidade. Teu destino é eterno. Teu destino é eterno. Você está se preparando para voltar para casa. Amém? Nós estamos aqui de passagem. A palavra de Deus diz, se você viver até os 70, 60, mas depois dos 60 é enfado e canseira. Deus me livre, não quero viver tanto assim não. Quero viver no mundo de enfado e canseira, não. Né? Que é, amor? A partir dos 80. Ele tá me corrigindo, viu? É porque eu não quero chegar até os 80. Aí ele não quer chegar até os 80, aí ele fica me corrigindo, amém? Então nós vamos aprender um pouquinho o que Jesus encontrou e algumas casas que ele entrou. Eu vou falar da casa dos outros agora. Aí no final, não pensa na tua casa agora, não. No final você vai dar uma pensadinha na sua casa. Mas agora nós vamos falar da casa dos outros. Um dia Jesus, lá em João 2, do 1 ao 11, se você quiser abrir, pode abrir, mas se você quiser anotar, anote aí você que está anotando. Jesus estava numa festa, e quando ele chegou naquela festa, durante a festa, acaba o vinho. Então, para aquela família que estava dando aquela festa, terminar o vinho era algo terrível. Era algo muito constrangedor. Mas quando Jesus chega naquela casa, ele traz o quê? A alegria de novo. Os casamentos, normalmente, eles demoravam de 7 a 8 dias para acontecerem. E no meio daquela festa, diz que Jesus chega lá e não tinha mais alegria, não tinha. E o que é algo interessante? Quando nós olhamos para essa situação, Jesus, quando a mãe de Jesus vem falar com ele, uma das coisas que ela diz assim, façam tudo o que ele pedir. Muitas vezes, queridos, a alegria na nossa casa e nos nossos relacionamentos está acabando. Muitas vezes a alegria no casamento está acabando. E nós achamos que Jesus tem que fazer tudo. A única coisa que Jesus fez foi a parte dele. Mas quem teve que carregar as talhas, que eram grandes, quem teve que encher de água, foi quem? A responsabilidade de quem? Do dono da casa. A
responsabilidade foi dos servos daquela casa ou do dono daquela casa, porque quem tinha deixado terminar, quem não percebeu que aquilo estava acabando, era o dono da casa. Então não vem, se a tua casa tem ambientes de tristeza, se a tua casa não tem a verdadeira alegria que é Jesus, primeira coisa, se arrependa, porque você é responsável em estar sempre com o vinho novo, sempre com Jesus e a presença dele na sua casa, porque ele está sempre à disposição, amém? Porque nós temos o costume, às vezes, de transferir isso. Se eu estou triste, se tem tristeza em mim, se tem tristeza dentro da minha casa, alguém é culpado. Eu quero dizer uma coisa para você. Quando Jesus está numa casa, quando Jesus está numa família, quando Jesus está num negócio, mesmo em meio ao luto, há alegria. É ou não é? Mas quando a gente não quer, a gente quer colocar a culpa em alguém. Mas, querido, Jesus não tem dificuldade em resolver isso. Jesus não tem dificuldade em encher de alegria onde não existe mais alegria. Jesus não tem dificuldade com nada. Quem coloca as dificuldades somos nós. Quem deixa faltar somos nós. Aquilo ali era humano, um mau planejamento de pessoas que olharam a quantia de pessoas que tinha e no meio da festa não viram que não seria o suficiente. Mas Jesus entra ali e ele dá aquilo que eles precisam. Amém? Então olhe para dentro de você, olhe para dentro da tua casa e para de dizer que você é infeliz, que você é triste por causa dos outros. Deixa Jesus renovar a sua alegria. Deixa Jesus colocar um vinho novo. Deixa Jesus te encher do Espírito Santo. É isso que você precisa. Não, estou triste, espera aí que eu vou ali no psiquiatra. Estou precisando, não estou falando que não pode ir não, viu gente? Tem uns casos que necessita, a gente precisa. Nós não somos só corpo, nós temos uma alma e às vezes a nossa alma adoece. Amém? Mas, se nós pensarmos bem, nesse tempo aqui não tinha psiquiatra, nem psicólogo. Psicólogo era Jesus, né? Então nós temos que às vezes parar e pensar. Por que acontecem as coisas da forma que acontece hoje? Porque o mundo está assim ou porque o nosso mundo interior está se tornando isso? Ou será que é o nosso interior que está vivendo cada dia mais longe sem a verdadeira alegria que é Jesus? Porque hoje você tem buscado alegria onde, meu irmão? Onde é que você tem se alimentado? Onde é que você tem buscado ser pleno? Um dia Jesus orou por mim e por você. Uma das orações de Jesus foi assim: Pai, que eles tenham a plenitude de alegria. Agora, essa plenitude de alegria que o homem tem buscado, ele não busca na fonte que é Jesus. Ele busca nas coisas dessa terra. E as coisas desse mundo e as coisas dessa terra nunca vão te dar a plenitude de alegria que Cristo tem para você. Amém? Então, Jesus entra lá, primeiro milagre de Jesus. Primeiro milagre de Jesus na nossa vida. Amém? Aí ele vai lá na casa de Pedro. Um dia Pedro estavam lá no templo. Tá aqui, ó. Lucas 4, 38. Um dia eles estavam lá, saindo do templo. E Pedro chama ele. Vamos lá em casa. Foi assim, pastora? Mais ou menos assim, ó. 4:38. Jesus saiu da sinagoga e foi à casa de Pedro, de Simão. A sogra de Simão estava com febre alta. E pediram a Jesus que fizesse algo por ela. Estando ele em pé junto dela, inclinou-se e repreendeu a febre que a deixou. Ela se levantou imediatamente e passou a servi-los. Por que Jesus curou a sogra de Pedro? Por que Jesus curou a sogra de Pedro? Para servir. A palavra do Senhor diz que imediatamente, aquela mulher se levantou e foi servir. A questão, isso aqui é muito sério, queridos. Quantas coisas Jesus já te curou? Quantas coisas Jesus já te limpou? O que você tem feito para servir? O que você tem usado com o que Jesus já fez para servir outros? A palavra do Senhor diz que Jesus chega na casa de Simão. Provavelmente Simão deve ter falado assim: vamos lá para casa. Minha mãe está lá, deve ter um almoço bem gostoso, bem fresquinho lá para a gente. Vamos lá para casa. E quando eles chegam, havia uma enfermidade dentro daquela casa. Porque a mulher
ela é o termômetro da casa, não é assim? Se a mulher adoecer, a casa inteira adoece. Incrível, né? Nada fica no canto. E assim estava a casa de Simão. Se a tua casa está assim, se você está doente emocionalmente, espiritualmente ou fisicamente, convida Jesus para ir para a tua casa. Porque Ele pode te curar. Amém? Jesus também foi numa casa, ele estava numa casa que era a casa dele. Lucas 5,17 nos dá esse caminho. Certo dia, quando ele ensinava, estavam sentados ali fariseus e mestres da lei, procedentes de todos os povos da Galileia, da Judéia e de Jerusalém, e o poder do Senhor estava com ele para curar os doentes. Vieram alguns homens trazendo um paralítico numa maca e tentaram trazê-lo ao entrar na casa para colocá-lo diante de Jesus. Não conseguindo fazer isso por causa da multidão, subiram ao terraço e baixaram em sua maca, através de uma abertura até o meio da multidão, bem em frente de Jesus. Essa casa aqui era de Jesus, tá? Tá lá em Marcos capítulo 2, diz essa referência e diz que essa era a casa de Jesus. Jesus estava em casa e de repente começou a aparecer um monte de gente doente. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Jesus não poderia só ter dado uma palavra? O que vocês acham disso? Se um dia Jesus estava numa distância muito longe, muito longa, e ele deu uma palavra para que o filho de um centurião fosse curado, por que Jesus não fez isso com esse paralítico? E deixou eles terem todo esse trabalho? Porque tem cura, tem restauração, que Jesus vai permitir que você seja trazido por outros para ser curado. Você precisa entender que você precisa das pessoas. A palavra do Senhor diz que este homem foi trazido pelos seus amigos, até chegar até Jesus. Pensa, gente, Jesus pregando, Jesus orando, Jesus curando, e eles destelhando, não sei nem se, não era nem telha, né? Como é que eles fizeram mesmo? Fazendo um buraco no teto, eu não tenho nem noção como era isso. Acho que era barro, né? Mas é um negócio que deu trabalho, não deu trabalho? Vou pesquisar depois como é que foi o negócio. Deve ter alguma foto, uma história aí, deve ter. Mas deu trabalho. Mas aquele homem desejava a sua restauração. Aquele homem foi em busca da sua cura. Entenda uma coisa, nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos quando nós estamos doentes. Nós precisamos quando nós estamos fracos. Nós precisamos buscar ajuda. Se aquele homem não abrisse a sua boca e falasse, eu preciso que vocês me levem até Jesus, porque eu não ando, eu sou um doente, eu não consigo andar, eu sou paralítico, mas eu quero a minha cura, eu quero a minha restauração. E Jesus deixou todo esse processo acontecer. Até que ele chegou na frente de Jesus, onde Jesus estava. Devia ter muita gente, porque eles não conseguiram passar com a maca do homem. Mas quando ele chegou para Jesus, Jesus olhou o esforço que os outros fizeram e que ele fez também. Se você quer a tua cura, se você quer a tua restauração, você precisa de esforço. Você precisa abrir a sua boca. Você precisa pedir ajuda. E você principalmente precisa ouvir as direções e obedecer até você chegar tete a tete com Jesus. Ele olhar para você e fala, você está curado. Essa casa de Jesus era uma casa de restauração. A casa de Jesus era uma casa de cura. A casa de Jesus era uma casa de restauração. Quando Jesus mora numa casa, querido, não tem para enfermidade, não tem para doença, não tem. Quando Jesus entrou na casa de Mateus, quem era Mateus? Como nós falamos dos discípulos, Lucas 5:29, a palavra do Senhor diz que Mateus, ele era um cobrador de impostos. Então, ele também era chamado Levi. Quando Jesus entrou na casa de Levi, ele era um publicano, ele era um cobrador de impostos, ele tinha acabado de conhecer Jesus, e quando ele acabou de conhecer Jesus, ele ficou tão feliz
tão feliz que ele deu uma festa na sua casa. Está aqui em Lucas capítulo 5, 29, 27. Depois disso, Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi, sentado na coletoria, e disse-lhe: siga-me. Levi levantou, deixou tudo e o seguiu. Então Levi ofereceu um grande banquete a Jesus em sua casa. Havia muita gente comendo com eles, publicanos e outras pessoas. Mas os fariseus e aqueles mestres da lei, que eram da mesma facção, queixaram-se aos discípulos de Jesus: por que você come e bebe com publicanos e pecadores? Jesus lhe respondeu: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Então, eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Amém? Quando Jesus entra na casa de Levi, ele fica tão feliz que ele convida todos os seus amigos. Quem eram os seus amigos? Não eram pessoas boas, assim como ele não era bom. E quando Jesus entra na casa dele, por que Jesus entrou na casa daquele homem para ser criticado? E por que todo mundo olhou para Jesus e falou: como é que você pode comer com esse bando de gente aí? São tudo ladrão. As minhas palavras, foi isso que aconteceu, viu, gente? Era isso que Levi era. Ele cobrava impostos indevido. Ele era como se fosse um agiota hoje. E tinha um monte de gente que era amigo dele, que era tudo igual a ele. Mas um dia Jesus entrou na vida dele, entrou na casa dele, ele quis dizer e contar isso para todo mundo. Ele dizia, aquele ato dele era dizer assim: eu recebi o perdão pelos meus pecados. Jesus me perdoou e ele também pode fazer isso por vocês. Então, quando Jesus entra, ele paga todo o selo, toda a dívida, tudo aquilo que foi feito. Então, quando Jesus entra na casa de Simão, Jesus leva perdão. Jesus leva o perdão. Agora já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E perdão é uma coisa que deve ter um lugar muito grande dentro da nossa casa, porque todos os dias você precisa perdoar. Todos os dias pessoas erram com você. Todos os dias você tem uma oportunidade de ativar esse dom supremo. Aleluia. Porque perdão é mandamento. Jesus não perguntou para você: se você tiver vontade, se você sentir de perdoar, você perdoe. Ele diz: perdoe, ame. É isso que nós precisamos fazer. Agora, queridos, quem mais nos conhece? Quais são as pessoas que mais nos conhecem? Quem está perto da gente, quem convive com a gente. E com quem mais nós erramos? Aleluia. Com quem você mais convive. Não é não? Agora, quando nós erramos, nós desejamos que as pessoas nos perdoem. Mas na hora que alguém erra com você, eu só quero dizer uma coisa para você: isso nada mais é do que o orgulho, do que a arrogância. E com isso, não é o homem que trata. Com isso, quem trata é Deus. Porque na palavra dele, ele diz o que ele acha dos orgulhosos, o que ele acha dos arrogantes. Ele simplesmente abate. Porque aquele que não entendeu o que é perdoar, e o que é ser perdoado, e o que é se perdoar, porque tem muita gente que não se perdoa também, acha que é maior do que Deus, porque errou, é melhor desistir, porque Deus não vai me perdoar. Onde é que está escrito isso? Onde é que você ouviu isso? Então, quando Jesus entra na casa de Simão, de Levi, Jesus encontra essa oportunidade de mostrar a eles que o passado daquele homem estava perdoado. Porque a lei que eles viviam pela lei, era algo severo quando alguém fraudava as viúvas, quando alguém cobrava algo indevido de alguém. A lei era muito severa com relação a isso. Mas Jesus chega ali e ele quebra a lei através do perdão. Ele quebra toda a estrutura. Ele diz: não interessa. Eu chamei ele, ele me ouviu, ele está comigo e eu o perdoo.
Amém? Nós temos também a casa de Simão. Essa aqui é boa, gente, ó. Jesus, nós estamos andando pelas casas. Ele que foi visitar as casas, tá, gente? Lucas 7, 36. Um dia Jesus chega na casa de um fariseu. Fariseu era um povo, tá, gente? Então, eles eram muito conhecidos da lei. E eles tinham todas as tradições. E eles viviam dentro dessas tradições. Então, convidado por um dos fariseus, Lucas 7, 36. Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus a seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com as suas lágrimas. Depois os enxugou com os seus cabelos, beijou-os e ungiu com perfume. Ao ver isso, o fariseu que havia convidado Jesus disse a si mesmo: se este homem fosse profeta, saberia que nele está tocando, quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Então lhe disse Jesus: Simão, tenho algo a lhe dizer. Diga, mestre. Dize, mestre, disse ele. 2 homens deviam a certo credor, um lhe devia 500 denários e outro 50. Nenhum dos dois tinha com o que lhe pagar. Por isso, perdoou a dívida a ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: suponha que aquele a quem foi perdoado a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida virou-se para a mulher e disse a Simão: vê esta mulher? Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com as suas lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas essa mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela... O que está escrito aí na sua Bíblia? Preste atenção, gente. Pois ela... Tá fraco ainda. Pois ela... Deixa eu te dizer uma coisa. Amor se mostra com atitude. Deus disse, Jesus chega na casa daquele homem, encontra uma mesa muito bonita, mas ninguém daquela casa se preocupou com as necessidades que Jesus tinha. Isso era uma tradição, mas eles não estavam preocupados com isso. Quando chega uma mulher pecadora e entrega o melhor que ela tinha e faz um ato, tem um ato de amor para com Jesus. Os pés de Jesus estavam sujos, as suas mãos estavam sujas. E aquela mulher enxerga a necessidade que Jesus estava tendo. Mas a palavra de Deus diz que os pecados dela foram perdoados porque ela amou muito. Se você não ama, você não vai enxergar a necessidade do próximo. Você está aqui? Se você não ama, você não consegue ver a necessidade dele. Básica. Porque quem ama, serve. Quem ama, dá o seu melhor. Quem ama, nega a si mesmo. Quem ama, não se preocupa com o que vão falar. Aquele homem chegou e falou, se ele soubesse quem está tocando nele é uma pecadora. Ele disse, eu sei quem está me tocando. Eu sei que é uma pecadora, mas me ama. Está tendo uma atitude de amor, porque falar que ama é muito fácil, dizer que ama é muito fácil, mas ter atitudes de amor, é isso que Cristo espera de nós. Eu vou com você até o fim. Você é minha família, você é meu irmão, eu vou com você até o fim. Gente, atitudes de amor, enxerga a necessidade do próximo, serve o próximo. O que Deus colocou para você, o que Deus deu na sua mão, é para você servir. Se você guardar, vai apodrecer. É para servir, é para estar no reino. Não guarde, sirva.
Sirva. Quando nós olhamos o que aquela mulher tinha, um perfume, Jesus ali na sua frente e a oportunidade que ela tinha de entregar o seu melhor. Quantas vezes Jesus coloca pessoas à sua frente com necessidade e você ignora, e você não tem coragem de derramar nenhuma lágrima por ele, nem de clamar pela salvação dele, e diz que ama. E diz que ama. Que a igreja de Jesus na terra ama o desamparado, ama o perdido, ama aqueles que não têm. Queridos, nós precisamos aprender a servir. Precisamos aprender a amar. Não é responsabilidade do outro, é a minha responsabilidade. Você tem feito o que Deus tem mandado você fazer? Você tem servido da maneira como Ele tem pedido para você servir? Ninguém pediu para aquela mulher lavar os pés de Jesus, mas quem ama e quem serve, vê a necessidade e faz. Aleluia! Vê a necessidade e faz. Não espera ninguém mandar, não espera nada. É a oportunidade que eu tenho de eu fazer. Poxa, tem alguém passando necessidade, aleluia, é a oportunidade que Deus está me dando de eu servir. Porque eu amo a Jesus, e Jesus, queridos, Ele vai fazer isso conosco. Não pense que você se tornou um cristão, que Cristo entrou na sua vida para que tudo fique só para você. Não é assim. No reino de Deus não é assim. Se você não reparte, se você não dá, você não tem. Aleluia. Porque Jesus disse que é melhor dar. Vocês estão aqui? Jesus entrou dentro da casa daquela mulher, dentro da casa daquele homem, dentro da casa daquele fariseu, mas o coração daquele fariseu não estava nas necessidades que Jesus tinha. E Jesus é suprido nas suas necessidades por uma pessoa que todo mundo condenava, mas Jesus ama pessoas que todo mundo condena. Não se torne um fariseu. Não se torne um fariseu. Não coloque medida nas pessoas. Eu amo fulano, mas fulano... ame. Não sei amar, pastora. Vai orar que Jesus vai te ensinar. Ele me ensinou. Já teve algumas pessoas, queridos, que eu tive que orar. É sério. Mas hoje, queridos, Jesus, o teu amor me preencheu. É um amor tão lindo. É um amor tão maravilhoso. É um amor sem cobrança. É um amor sem justiça própria. É um amor que você entrega sem olhar, sem ver. É um amor que quando você erra, você pede perdão. Você vai atrás. Você diz, eu errei com você. Mesmo que você não tenha errado, me perdoe. Mas eu amo você. Vamos continuar. Não vamos desistir. Não vamos parar. Isso é amor de Deus. Mas tem que ter atitudes de amor. Jesus me dá um carro, Jesus me dá uma casa, Jesus me dá isso. Para você fazer o que você quer e a lugares que Ele nunca mandou você ir, é melhor que Ele tire. É melhor que Ele tire. Se for para servir a Deus, quando você ama a Deus, o pecado daquela mulher foi perdoado porque ela teve uma atitude, demonstrou o amor que ela tinha por Cristo, sentiu a necessidade do outro, olhou e viu a necessidade. E Jesus diz, teus pecados estão perdoados porque você amou. E quem ama, quem restaura, quem traz de volta, tem uma multidão de pecados apagados. Quem somos nós, queridos, para condenar alguém? Quem somos nós para abrir a nossa boca e dizer que nós não temos capacidade de amar? Se nós temos Cristo, nós amamos. Se você diz que você não tem capacidade de amar, está faltando Jesus na tua vida. Bota uma dose de sangue de Jesus aí na tua veia que você vai aprender a amar rapidinho. Jesus também entrou na casa de Jairo. O que Jesus levou na casa de Jairo? Fala vida. Quando Jesus entrou na casa de Jairo, a filha de Jairo havia morrido. Lucas 8, 41, 42. Hoje nós estamos visitando a casa de algumas pessoas onde Jesus esteve. Então um homem chamado Jairo, dirigente da sinagoga, veio e prostrou-se aos pés de Jesus, implorando que fosse à sua casa,
porque sua única filha, há cerca de 12 anos, estava à morte. Então Jesus, a caminho, a multidão comprimia, e estava ali, só até aqui, a outra já vai falar da mulher do fluxo de sangue. Jesus estava indo a caminho da casa de Jairo, e tinha tanta gente, e aquele dia Jesus estava trazendo vida, amém? Tanto que no caminho da casa de Jairo, mais uma pessoa é curada. Mas o que é interessante nessa passagem, quando Jesus chega na casa de Jairo, estava a filha de Jairo e mais algumas pessoas curiosas, porque queriam ver a vida de volta. Jesus manda todo mundo sair de perto e deixou só os discípulos. Jesus manda todo mundo sair de perto e deixa só os discípulos. Preste atenção. Tudo isso, querido, é um ato profético. Tudo isso nós precisamos trazer como lição para nós. Porque às vezes a morte na nossa vida, dentro da nossa casa, as situações de morte, as situações de dificuldade, e nós queremos chamar todo mundo para ver. Ah, mas é meu amigo. Ah, mas é meu vizinho. Ah, mas é... Quando Jesus chega, ele fala, sai todo mundo. Sai todos os incrédulos de perto, porque o milagre aqui vai acontecer. Porque para a vida vir, tem que ser para quem crê, tem que ser para quem acredita. A vida veio à filha de Jairo, porque estava ali Jesus e aqueles que criam, aqueles que sabiam do poder de Jesus, que Jesus podia fazer. Então não permita que no meio de uma tempestade, no meio de uma situação difícil, no meio de uma situação de morte, pessoas incrédulas cheguem e fiquem perto de você, porque isso pode impedir o milagre acontecer sobre a tua casa, sobre a tua vida. Tira os incrédulos de perto, fica Jesus e você. Você é discípulo dele, você está ali, vai para o teu canto, fala, para todo mundo aqui, ó. Está difícil a situação, não quero ouvir palavras. Se for pessoas que vão estar edificando, que vão estar falando algo bom, eu recebo. Mas incrédulo não, impede o agir de Deus, fecha os céus. E Jesus também foi na casa de Marta e da Maria. E o que é legal na casa de Marta e Maria, que Jesus ele era muito íntimo de Lázaro, Marta e Maria, eles eram irmãos. E Jesus sempre andava por lá. Por que eu sei disso? Porque a Bíblia demonstra isso, a intimidade que Jesus tinha. E quando Jesus chegou na casa de Marta e Maria, lá em Lucas 10, 38, 42, Jesus chama a atenção de Marta, não é isso? Jesus chama a atenção de Marta por quê? Porque ela estava trabalhando? Não era porque ela estava trabalhando. Jesus chama a atenção de Marta, porque Marta não parou para ouvir a revelação que ele estava dando. Aleluia! Não existe nada de errado de você trabalhar na sua casa, mas pare quando Jesus te chamar. Pare para ouvir a revelação que ele tem para você. Maria deixou tudo, sentou aos pés de Jesus, e Jesus ficou olhando a Marta para lá e para cá. Jesus não falou nada para ela. Jesus não falou nada para ela. Quem veio falar primeiro com Jesus foi ela. Não está vendo, não? Olha essa preguiçosa, não está querendo me ajudar. Jesus falou, Marta, Marta, para com isso, mulher. Está aqui uma tremenda revelação para você. Está aqui uma palavra para você. E você está aí aflita com as coisas dessa terra? Para, Marta! Senta e escuta a palavra, escuta a revelação. Quantas vezes pessoas chegam dentro da tua casa, ai, Deus falou comigo uma palavra tremenda. Tá bom, peraí, irmã, que eu tô aqui, eu tô ocupada, vou fazer tal coisa, e você não dá importância às palavras que Jesus manda para você. E você não dá importância quando você está lá lavando a sua louça e a sua agenda está cheia e o Espírito Santo fala para você, para e vem para cá um pouquinho comigo que eu tenho algo a lhe dizer. É a revelação, é a palavra, e você faz tudo o que você tem para fazer na sua casa, mas não vai para a palavra, não vai ouvir ao Espírito Santo, não vai ouvir o que Jesus está falando para você, e Jesus está sentado lá na sua casa, trazendo revelações para você, mas você está ocupado demais. Marta, não vá deixar suas obrigações e não cuidar da sua casa, porque eu estou falando aqui não, estou falando isso não. Vigia.
Não é isso. Jesus também foi na casa de Zaqueu. E o Regis Danés sabia disso. Sabia ou não sabia? Né? Sabia, né? Lucas 19. Lucas 19. O que é que Jesus levou na casa de Zaqueu? Ah, todo mundo sabe, né? Foi Jesus. Só que, olha que interessante. Todas as outras casas, Jesus foi convidado, né? Jesus era íntimo, mas na casa de Zaqueu ele se ofereceu para ir. Porque na casa de Zaqueu, Jesus viu que tinha necessidade e ele viu que Zaqueu tinha interesse em conhecer a salvação. Jesus viu que ele tinha interesse. O que ele fez, gente? Subiu em cima da figueira. Eu não vou ler para a gente não tomar mais tempo. Mas foi isso que Zaqueu fez. Viu Jesus falar, ouviu falar de Jesus, correu em cima da figueira e ficou lá. Jesus parou debaixo da figueira. Desce, quero ir lá na tua casa. Porque lá na tua casa existe algo que eu quero liberar, que é a salvação. Então, quando nós entendemos que alguém se esforça para ter Jesus, ele tem o privilégio de receber ele na sua casa. Ele tem o privilégio de receber ele na tua casa. Queridos, nós já subimos a figueira, Jesus já chamou, nós já estamos com a nossa casa disponível, agora só falta levar Jesus para casa. Amém? E tem uma casa onde Jesus encontrou um lugar de comunhão. Essa casa, este lugar, precisa ter dentro da nossa casa. Você tem um lugar de oração dentro da sua casa? Você tem um lugar de comunhão dentro da sua casa? A palavra do Senhor disse lá em Lucas 22, no capítulo 10, que Jesus estava para fazer a última ceia com os discípulos. Então Jesus pega os seus discípulos, e eles chegam até Jesus e perguntam: onde nós vamos cear? Porque a ceia tinha um significado muito especial para eles. Eles sabiam o que significava a ceia. E eles chegam para Jesus e perguntam: onde nós vamos cear? E Jesus chega e fala para eles assim: vocês vão sair lá no meio da rua e vai ter um homem com um vaso, um jarro na cabeça, e vocês vão seguir esse homem, e quando vocês chegarem lá na casa desse homem, vocês vão pedir para o dono da casa, porque não era, se você ler lá depois você vai ver que não era o homem que estava carregando o jarro, provavelmente era um servo, e não era comum os homens fazerem isso, eram as mulheres que faziam. Por isso que Jesus mandou que eles seguissem um homem, porque era um diferencial. E quando eles chegam lá na casa de João Marcos, eles chegam e falam assim: o mestre pediu o cantinho lá, viu? Ele já está disponível. O que vocês precisam? E os discípulos ali puderam preparar. Todo aquele ambiente físico estava preparado. Eles só precisavam pegar os ingredientes, porque já estava tudo pronto. Porque na casa de João Marcos havia um lugar de comunhão, onde Jesus podia chegar e cear com os seus discípulos. Porque dentro das nossas casas é necessário ter um lugar de comunhão, é necessário ter um lugar de oração, é necessário você ter um lugar onde Jesus chegue e possa sentar e possa ter uma comunhão com você. Porque mesa é lugar de comunhão, mesa, ceia, fala de você estar junto, fala de você estar sendo um, porque você não come com quem você não quer. Porque você tem comunhão com aqueles que você ama. E Jesus amava ter comunhão com seus discípulos. Então, na sua casa, é necessário ter um lugar de oração. É necessário. Pode ser que Jesus chegue lá e fale: eu quero ter uma comunhão contigo hoje. Tem um lugar aí para mim? Lá em casa, nós não tínhamos um lugar assim de oração reservado só para oração, né? Então, nós morávamos nas outras casas, a gente não tinha um lugar reservado. Não tinha entre aspas, que a gente sempre teve, né? Então, quando nós morávamos numa outra casa aqui, era lá ao fundo do quintal. E era disputado, viu, gente? O lugarzinho de comunhão lá era disputado. Os meninos pegavam o violão, iam lá pro fundo, a gente
final de tarde, a gente ia lá para orar. Lá na outra casa era o fundo do quintal, né, Tarcísio? Tarcísio, 3 horas da manhã lá, abrindo os céus. Bem na época que ele estava começando a aprender a tocar, né? A época que ele chegou aqui, adorou muito, né? Lá. E o Jonas olhava e falava assim, vamos fazer alguma coisa aqui, vamos fazer uma tenda, vamos fazer, né? Porque ele tinha no coração dele esse prazer de você ter um lugar separado para isso. E graças a Deus hoje nós temos, né? Alguns já conhecem aí o lugarzinho de oração, né? Os meninos chegam lá e ficam lá, às vezes, né? Às vezes é de madrugada, a gente escuta, os gritos lá, fala, amor, vai lá, bate lá para maneirar, porque os vizinhos vão pensar que a gente está fazendo alguma coisa, né? Mas é maravilhoso você ter um lugar de comunhão. Um lugar onde você possa ter reservado só para aquilo. Olha, isso aqui é meu lugar de oração. Quem assistiu o Quarto de Guerra? É ou não é bom? Por que não tem? Aleluia. O Denilson tem os quartos de oração dele lá, né? Terreno todinho deles lá, né? Eles têm alguns automóveis que ficam lá. À noite ele fica lá, dentro dos carros, né? E o pai dele falou que às vezes ele fica lá de madrugada. Ele falou, meu Deus, esse menino aí não fecha a porta. Tem que esconder a chave deles, gente. Porque eles vivem pelos quintal para estar orando. Isso é maravilhoso. Porque tem sede pela comunhão, em estar com Deus. Em estar com Deus. Tem pessoas que passam a vida inteira, gente, e nunca nem pensa nessa possibilidade. Se ele tem um cômodo na sua casa sobrando, ele pensa em qualquer coisa, menos em ter um canto de oração. Menos em ter um lugar para se encontrar e cear com o Senhor. Não é verdade? É ou não é? Nós precisamos aprender. Então, lá na casa deste homem, tinha um quartinho lá, que Jesus encontrou um lugarzinho para cear. Quando oferecemos, né, a nossa casa, quando nós oferecemos a nossa vida para Jesus cear conosco, a nossa casa se enche de comunhão. Eu não sei o que Deus está fazendo na sua casa, querido, mas lá em casa, Ele está mexendo tudo, viu? Este ano foi um ano que Deus começou a mexer assim todas as coisas, mas graças a Deus tem melhorado. Amém? Graças a Deus, Deus tem levantado, tem colocado as coisas no seu devido lugar. Tem colocado as coisas no seu devido lugar. As coisas como devem ser. Amém? Também, Jesus foi num lugar aonde ele não gostaria de ter ido. Lá em Mateus 26, 57, a palavra do Senhor diz que Jesus foi levado à casa de Caifás para julgamento. Como pode um homem ser levado a uma casa para ser julgado? Mateus 26, 57. Os que prenderam Jesus o levaram a Caifás, o sumo sacerdote, em cuja casa se haviam reunido os mestres da lei e os líderes religiosos. A palavra do Senhor diz que Jesus foi levado até essa casa. Foi involuntariamente levado para ser julgado. É interessante nós notarmos que Jesus poderia ter ido a um templo religioso, já que ele foi levado a um sacerdote. Só que ele foi levado para dentro de uma casa. E a palavra de Deus nos ensina com isso. Quantas vezes em nossas casas nós tornamos as nossas casas tribunais? Quantas vezes nós levamos pessoas involuntariamente para dentro das nossas casas, falamos mal delas, julgamos elas, não importa se é uma autoridade, não importa se é um vizinho, não importa se é um parente, julgamos, montamos o nosso tribunal familiar e matamos ela. Damos palavra de condenação, damos sentença de morte. Ei, a tua casa não foi levantado para ser um tribunal, um lugar de julgamento. A tua casa Deus levantou para ser uma casa de vida, de paz, de alegria. Não se reúna. Por quê? Porque os teus filhos estão lá, eles estão vendo isso. Mulher que fala mal do marido, marido que fala mal da mulher, e os filhos no meio, e aquela bagunça. Tribunal, a tua casa é um tribunal, e Deus está te chamando hoje. Para de julgar as pessoas.
Para de julgar as pessoas. Para de levar para a tua mesa julgamentos, condenação. Isso não é seu papel. O homem não sabe fazer isso. É fácil, Edson, ir para um tribunal para julgar e condenar uma pessoa? Está aqui, gente, o advogado, perguntem para ele quão custoso é um processo até chegar a um veredito final. É ou não é? Mas nós não. Nós pegamos as causas das pessoas, levamos para dentro da nossa casa, montamos o nosso tribunal, julgamos, condenamos e matamos elas. Não é assim, queridos. Nós não podemos fazer isso. Quem somos nós? Quem somos nós? Os nossos atos de justiça, lá em Isaías, fala sobre a justiça de Deus. Deus é justo, nós não somos. Deus é quem julga, nós não podemos julgar atos e atitudes de ninguém. De ninguém. Se erram conosco, se são injustos conosco, nós temos que levar para Deus. Permitir ser curado, ser sarado, perdoar, mas não levar para um tribunal e condenar. Porque a palavra do Senhor diz que no mesmo peso e na mesma medida, você também será julgado, meu irmão. É melhor a gente se arrepender, é melhor a gente se consertar, porque se nós queremos ter a misericórdia de Deus e dos outros, nós precisamos ter misericórdia. Precisamos ter misericórdia. Não fale de ninguém, não julgue ninguém. Se alguém errou com você, vai até ele, é isso que a Bíblia diz. Vai até ele, ouça ele, se conserte com ele, caminhe com ele, não abandone ele no meio do caminho. É isso que a Bíblia diz. Mas nós não agimos dessa forma. E o Espírito Santo de Deus quer tirar esse tribunal da tua casa. Ele é errado. Não é fulano que é errado. É cicrano que é errado. Todos nós somos errados, queridos. Todos nós somos errados. Todos nós erramos. Todos nós caímos. Todos nós pecamos. Miserável homem que sou. Quem me livrará do corpo dessa morte? O apóstolo Paulo falava isso. Aquilo que eu não quero fazer, isso eu faço. E aquilo que era para mim fazer, eu acabo não fazendo. Quem me livrará do corpo dessa morte? Ele estava olhando para dentro dele, falando, quem sou eu? Quem sou eu? Então não monte um tribunal dentro da sua casa. Não pegue a tua família. Não deixe sua casa ser um lugar de julgamento. Amém? E tem uma outra casa. Estou terminando, tá? Aguentem aí. Foi Jesus que visitou muitas casas aí, gente. Não fui eu, não. 12 casas, tá? Nós estamos falando de 12 casas. Jesus também estava no caminho de Emaús, lá em Lucas 24, 13. A palavra de Deus diz que Jesus estava no caminho de Emaús. E Jesus havia já morrido e ressuscitado. Mas Jesus ainda não havia aparecido aos discípulos. E ele estava indo ali no caminho de Emaús. E como ele havia morrido, ele tinha deixado muitas promessas para os discípulos. Mas eles já não acreditavam mais. E a palavra de Deus diz que eles estavam tão desanimados, tão tristes, que eles estavam sem visão espiritual. Mesmo com todas as promessas que Jesus tinha para dar para eles. E eles estavam indo ali naquele caminho. Jesus encontra com eles, entra no meio da conversa e continua falando com eles. E quando chega, Lucas 24, 28, quando chega até um destino, um povoado, ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez com quem ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele, fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram e ele desapareceu da vista deles. Olha que coisa tremenda. O que Jesus entrou a fazer dentro daquela casa?
abriu os olhos daqueles homens que estavam cegos. Porque eles tinham acabado de receber a promessa, mas eles não conseguiam enxergar um futuro com a promessa que Jesus tinha prometido a eles, com aquilo que Jesus já tinha prometido a eles. Então Jesus vem pelo caminho, conversando com eles, falando com eles, mostrando para eles, mas os olhos deles continuam fechados. Mas quando Jesus entra dentro da casa, queridos, na mesa, na comunhão, no partir do pão, os olhos deles são abertos. Tem coisas que Deus vai revelar para você dentro da sua casa, no seu secreto. Você vem para a igreja, você ouve uma palavra, você volta para o meio do caminho e você fica. Parece que Deus não fala comigo, eu quero uma resposta, eu estou buscando. Vai para a sua casa, entra no teu secreto, vá para a tua mesa, que Ele quer abrir os teus olhos, que você não está vendo as promessas que Ele tem para você. As promessas que Deus tem para nós, queridos, não precisa, muitas vezes, ninguém chegar para nós e ficar todos os dias nos lembrando. Em nome de Jesus, tira isso da sua visão. Para com esse negócio que você precisa toda a vida de um profeta dizendo para você, eis que te digo, Senhor. Porque hoje Deus está aqui dizendo para você, tenha comunhão comigo, vá para a minha presença, que eu quero abrir os teus olhos e eu quero mostrar o futuro para você. É isso que nós precisamos. Saia dessa dependência do homem. Saia dessa dependência de achar que alguma coisa só vai acontecer na sua vida se alguém chegar e falar para você. A Bíblia não diz isso. Mas eu não acredito que Jesus tenha chegado para Pedro e tenha dito assim, Pedro, você me negou, mas eu estou aqui, Pedro, dizendo para você que eu te perdoo. Vá, Pedro, vá ser pescador de homens. Só isso Jesus falou. Eu não acredito que Jesus tenha falado para Pedro que na primeira pregação dele 3.000 almas iam se converter. Consegue entender? Quantas vezes Deus já falou com você? Quantas vezes Deus já falou que vai fazer? Agora a tua incredulidade, a tua visão turva, que não consegue enxergar nada do que Deus falou, impede aquilo que Deus tem para você e para a sua casa e para a sua geração. Aí você se perde. Porque um cego não pode levar outro cego. Porque se você não tem a visão clara do que Deus tem para você, você nunca vai viver as promessas dele para você. Jesus não chegou para aqueles discípulos dele e falou para eles, olha, eu tenho para vocês, eu vou morrer, eu vou voltar para o Pai, vou preparar as moradas, num dia nós vamos estar todo mundo junto, mas eu quero dizer uma coisa para vocês, vocês vão ficar aqui na terra e vocês vão ser perseguidos, e vocês vão ser insultados, e vocês vão ser presos, vocês vão se tornar um mártir, e cada um de vocês vai morrer por causa do meu nome. Jesus não disse isso, Jesus disse para eles, vão, pregue o evangelho, ensine e batize. Por quê? Porque eu vou para o Pai preparar uma morada. A única certeza que nós temos é que Jesus está nos céus e nós iremos para lá, porque Ele está preparando morada para nós. Quer uma promessa dele para você? Quer mais do que isso? Corra atrás do teu destino, corra atrás do que Deus tem para você, corra atrás do que Ele já falou para você que vai acontecer. Todos os dias você é minado na sua fé, todos os dias você quer desistir, todos os dias você quer parar. Você vai parar? Você vai para onde? Que visão é essa? Que visão do inferno é essa? Vai desistir do que Deus tem para você? Vai parar? Porque está difícil? Porque está com dificuldade financeira? Porque está com dificuldade emocional? Porque está triste? Porque está doente? Porque isso? Porque aquilo? Você vai parar? Essa não é a visão do céu, queridos. Essa não é a visão que Ele deixou para mim e para você.
Ele disse para mim e para você, no mundo vocês vão ter aflições, no mundo vocês vão ser perseguidos, o teu pai, a tua mãe, o teu irmão, ninguém vai entender vocês não, vocês são que nem loucos, vocês vão ser considerados loucos. Mas permaneçam em mim, que eu permanecerei em vocês. E se você me ama, você vai obedecer os meus mandamentos. E quando você me obedece, eu estou gerando para você um propósito eterno. Simples assim. Não dificulta a visão. Não obscurece a visão. Vai para a comunhão. Vai para a mesa com Ele. Vai ter intimidade com Ele. Então Jesus entra ali e abre. E teve mais uma casa que Jesus visitou. Lá em João 20, Jesus andava, né, gente? Após a ressurreição de Jesus, João 20, 19. É a última casa, tá? João 20, 19 diz assim: ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas, olha só, Jesus já tinha ido, já tinha falado com eles, mas eles estavam trancados porque eles estavam com medo. Por medo dos judeus, Jesus entrou-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram ao Senhor. A palavra do Senhor nos mostra aqui que Jesus aparece para eles. E quando Jesus aparece para eles dentro da casa deles, eles estavam trancados e com medo. Trancados e com medo. Se você continuar lendo, uma semana depois, olha só, Jesus chega, primeiro aqui em Emaús, tá? Que era uma situação, Emaús. Depois eles continuam. Jesus vem, renova, abre a visão, renova a promessa. Depois eles entram dentro de uma casa e eles estavam com medo de fazer aquilo que Jesus tinha, para que eles pudessem fazer. E Jesus aparece ali para eles, e a palavra que Jesus traz para eles é: paz seja convosco. Porque se você tem medo, se você tem pânico, se você tem a sensação de que você tem que estar trancado em algum lugar, Jesus entra. Ele não precisa pedir licença para entrar. Ele passa por aquele lugar e ele aparece, e ele chega, e ele declara a paz àqueles discípulos. Amém? Só que quando a gente lê isso daqui, a gente acha que aqueles homens imediatamente são curados e vão fazer o que Jesus tinha falado para eles fazer. Se você continuar lendo aqui, vocês vão ver que uma semana depois, estavam lá os medrosos de novo trancados. Isso não tem nada a ver com a gente, né? Quantas vezes Deus fala para nós, quantas vezes Jesus fala e renova e fala, e a gente corre, e a gente se tranca, e a gente reluta. Mas Jesus aparece ali de novo. O que é que vocês estão fazendo? Paz seja convosco. E sabe quem que estava lá? O Tomé. O Tomé estava lá nesse dia. E quando Jesus entrou ali, ele disse: eu vim aqui renovar a vossa fé. Porque o que estava faltando para eles saírem daquele lugar, para eles serem curados do medo, era a fé. E talvez o que esteja faltando na casa de muitas pessoas, ou na sua vida, ou na sua casa, é fé, para você conquistar aquilo que Deus tem para você. Mas Jesus entra sem pedir licença. Jesus aparece aos seus discípulos, porque quando Jesus tem intimidade com alguém, quando Jesus escolhe alguém, quando Jesus separa alguém, querido, Jesus não precisa ficar pedindo licença para entrar nos lugares, não. Ele simplesmente entra e declara e faz aquilo que ele tem para fazer. Amém? Apocalipse 3:20 diz que Jesus está à porta e bate. Aquele que abrir, ele ceará com ele. Aquele que abrir, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele. Quando foi a última vez que você ceou com Jesus? Eu não estou falando dessa ceia que a gente faz aqui. Essa aqui é uma ceia coletiva.
Eu estou falando de uma ceia particular, lá dentro de você, ou lá dentro da sua casa. Quando foi a última vez que você ceou com Jesus? Quando foi a última vez que você preparou uma mesa, preparou um momento e recebeu Jesus, e ouviu Jesus, e entendeu o que Jesus falou para você? Quando foi a última vez que você permitiu essa intimidade, essa comunhão com Ele? Não fica esperando alguém fazer alguma coisa, você precisa fazer a sua parte. Talvez a sua casa, talvez a sua vida, talvez o seu interior esteja da maneira como está agora, neste momento, porque você ainda não entendeu que você precisa abrir essa porta e deixar Jesus entrar de verdade e ter comunhão verdadeira com Ele. Todas essas casas que Jesus entrou, algo aconteceu, algo se moveu. No mundo espiritual e no mundo físico. E agora eu quero que você volte a sua memória para a sua casa. Você ouviu o que Jesus pode fazer na sua casa. O que acontece quando Jesus entra em nossas casas? O que acontece? Todas as coisas que estão em desordem começam a ter ordem. Só que a ordem do céu é diferente da terra. O que acontece quando Jesus entra num lugar de tristeza? O que acontece quando Jesus entra num lugar onde precisa de cura? O que acontece quando Jesus entra numa casa que necessita de restauração, de perdão? O que acontece quando Jesus entra, quando Jesus encontra uma porta aberta e tem alguém cansado, sobrecarregado lá dentro? O que acontece quando Jesus entra numa casa que espíritos de mortes habitam ali dentro? O que acontece quando Jesus entra na sua casa? O que acontece? Quando ele bate, ele encontra essa porta aberta? Ele encontra a porta da sua casa aberta? O que acontece quando Jesus entra na sua casa? O que acontece quando Jesus entra no seu interior? A palavra do Senhor diz que nós somos templo e morada do Espírito Santo. Queridos, nós não podemos ter Jesus e andar tão cansado, tão afadigado, tão sobrecarregado, tão cheio de tristezas. Nós não podemos dizer que temos Jesus e andar tão contaminados com este mundo. Nós não podemos dizer que um dia nós já abrimos a porta da nossa casa e dentro da nossa casa, nos nossos quartos, na nossa sala, tem espíritos de imoralidade, tem filmes terríveis que assombram, que assustam os nossos filhos, coisas demoníacas que Deus já falou para você que isso não faz parte da sua casa. E se a sua casa é dele, esta casa precisa ser santificada. Essa casa precisa ser santificada.